Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E quando nós olhamos as leituras desta missa, nós vemos que esta solenidade quer exaltar o amor de Jesus por nós. Na segunda leitura, São João, que repete várias vezes o verbo amar e a palavra amor nesse texto, ele diz assim: Deus é amor. É interessante a distinção. Deus não tem amor. Nós temos amor, nós temos bondade, nós temos inteligência. Deus não tem bondade, Deus não tem inteligência. Deus é a própria bondade, porque Ele é a fonte, né? Ele é o próprio amor, né? Ele é a fonte de todas essas coisas boas. E depois de falar que Deus é amor, São João diz: nisso consiste a manifestação do amor entre nós. Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus é o amor de Deus demonstrado. Até que ponto Deus nos amou? Até nos dar o seu Filho, né? E na primeira leitura, Deus responde uma pergunta que às vezes a gente pode se fazer. Por que que Deus nos ama? Por que que Deus, mesmo com os sofrimentos que a gente pode ter, com as cruzes da vida, por que que Deus faz tantas coisas boas em nossa vida? O próprio Deus responde ao dizer que ele fez uma aliança com o seu povo. Eu não fiz essa aliança, diz Deus, porque vocês são um grande povo. Pelo contrário, vocês são o menor de todos os povos. Eu fiz essa aliança por amor. Então, por que que Deus faz as coisas boas com a gente? Porque Ele nos ama. Só por causa disso. Não é por mérito nosso, não é? Não é porque nós sejamos grandes ou sejamos bons, mas porque Deus nos ama, não é? Ele faz por amor. E o Evangelho nos mostra Jesus falando do seu próprio coração. E aí nós entendemos como que é esse amor de Deus por nós. Jesus hoje diz assim, não é? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente aprende uma profissão ou aprendemos alguma coisa, a gente fala assim: eu aprendi isso com alguém, né? Eu aprendi isso com o meu professor, não é? Com o meu instrutor. Jesus não fala aprendei comigo, porque mais uma vez, ele é a fonte. Aprendei de mim. Vocês não só vão ver como se deve fazer, mas eu vou lhes dar a graça de viverem assim. O aprender de mim é isso, né? É não só olhar, mas saber que Deus nos dará a sua força para colocar em prática o que Ele nos pede. E quando Jesus fala que devemos aprender dele, Ele podia falar, aprendei de mim, que sou santo, que sou forte, né? Podia falar tantas coisas, mas ele destaca duas virtudes: a mansidão e a humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se Jesus é a manifestação do amor de Deus por nós, ele está nos dizendo que o amor de Deus é manso e humilde, né? Quando a gente fala o coração, por um lado a gente quer nos referir à pessoa. O coração realmente mostra quem é a pessoa. A gente não fala assim, fulano tem um coração bom, fulano tem um coração de pedra, coração de manteiga, quantos tipos de coração, né? Eu quero me referir àquilo que é mais do sentimento do mais profundo da pessoa. Tanto que às vezes a gente fala assim, Deus é que vê o coração. Realmente, porque quem pode conhecer realmente como é uma pessoa é Deus, porque Ele conhece pelo coração, por aquilo que está dentro de nós, e não muitas vezes pelas aparências. Cuidado com essa frase, né? A gente fala assim, Deus é que conhece o coração. Verdade. Mas as nossas obras mostram como está o coração. A gente não pode ver o coração de ninguém. A gente vê o quê? As obras. Alguém pode ver o meu coração? Não, vai ver minhas obras, né? Só que às vezes, quando a gente fala, não ninguém conhece o coração, quer dizer que a gente não deve julgar pelas aparências, mas sempre lembrar que as nossas obras manifestam o que há em nosso coração, né? Então, o coração simboliza a pessoa,
mas sobretudo simboliza o sentimento. Nós usamos o coração para simbolizar o amor. Esse ano, por essas coincidências que acontecem, né? Hoje é um dia dos namorados, né? Dia que se fala tanto do amor. O coração hoje vai ser usado muito como símbolo do amor, porém, muito mais do que do amor humano, é o amor divino, o amor de Deus, né? E quando a gente olha para a imagem do Sagrado Coração de Jesus, e Jesus é representado nessa imagem, como ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, a grande apóstola do coração de Jesus, nós vemos alguns elementos no coração. E foi assim que ele se apresentou, né? Mostrando o coração, Jesus falou para Santa Margarida Maria: eis o coração que tanto amou os homens e que não se poupou e que muitas vezes recebe deles indiferença e ingratidão. E como que é esse coração que Jesus mostrou para Santa Margarida Maria? Ele está coroado de espinhos, ele está em chamas. Dentro dessas chamas tem uma cruz, e o lado do coração está aberto, está transpassado. É assim que Jesus mostrou o coração dele, e é assim que a gente representa o coração de Jesus, né? Coroado de espinhos, em chamas, encimado por uma cruz e com o seu lado aberto de onde sai o sangue e a água. O espinho no coração de Jesus, os espinhos, lembram a coroa de espinhos de Jesus, né? E Jesus, ao mostrar no seu coração essa coroa de espinhos, ele quer dizer para nós que ele continua sendo coroado. Que o coração dele, assim como a cabeça sofreu com aqueles espinhos, hoje o seu coração sofre. Os espinhos simbolizam a indiferença, a frieza para com Jesus, não é? E de modo que a devoção ao coração de Jesus, vocês que estão entrando hoje no apostolado da oração, devem ter isso muito presente, não é? É uma devoção reparadora. O que é reparar? É olhar? Não. Reparar aqui tem outro sentido, de consolar. Nós queremos, com a devoção ao coração de Jesus, tirar do coração dele os espinhos. Lá na minha terra, em Varriçai, na primeira sexta-feira, fazia uma coisa muito bonita. Tinha um coração grandão assim, antigo, aí colocava vários espinhos. E no final da missa, a gente ia lá e tirava um espinho, né? Tirava o espinho para simbolizar exatamente que fizemos a comunhão da primeira sexta-feira com essa intenção de desagravar, reparar o coração de Jesus. Então, é essa a finalidade, a comunhão reparadora da primeira sexta-feira, a adoração, a devoção num conjunto ao coração de Jesus tem esse caráter de reparação, tirar os espinhos, ou ao menos não colocar mais espinhos num coração já tão ferido, né? Tão mal reconhecido pela humanidade. Depois nós temos as chamas, né? O fogo. Jesus mesmo falou: eu vim trazer fogo à terra. E que desejo, senão que esse fogo se ateie, né? Na ladainha do coração de Jesus, nós o chamamos de fornalha ardente de caridade. Esse fogo, o coração já simboliza o amor, e as chamas simbolizam a intensidade desse amor. É um coração abrasado, inflamado. Inflamado porque em latim flama é chama. Então, coração inflamado, ou como uma coisa é inflamável, é isso, é um coração que está em chamas. Mesmo com os espinhos não conseguem apagar essa chama. O amor intenso de Jesus por nós. E encimando essas chamas, dentro delas está a cruz. A manifestação suprema, extrema, do amor do coração de Jesus por nós foi dar a sua vida por nós na cruz. Amou-nos até a cruz, mesmo suportando os espinhos da indiferença, da ingratidão, da traição, ele manteve o seu coração abrasado até dar a sua vida por nós na cruz. E o coração está aberto, porque exatamente é o coração de Jesus que morreu por nós na cruz, não é? A oração da missa diz que, ao ter o seu coração aberto, Jesus mostra que do seu coração brotam os tesouros da graça. É como uma fonte. Essa abertura do coração de Jesus é como uma fonte de onde jorra a misericórdia de Deus. A misericórdia que chega até nós
através dos sacramentos, sobretudo do sacramento da Eucaristia e da confissão. É um coração aberto, é um coração que não se fecha, uma fonte inesgotável, uma fonte que jamais para. Mas, por outro lado, essa abertura do coração de Jesus, Santo Agostinho é que explica assim, é uma porta. É por onde a gente entra ao amor de Deus. É passando pela abertura do coração de Jesus que nós temos acesso a Deus, né? Porque ele abriu o seu coração no momento em que ele abre o céu, em que ele abre para nós as portas da misericórdia divina. O amor, dizia Santa Teresinha, citando São João da Cruz, se paga com amor. Então, ao refletir sobre esse grande amor de Deus, sobretudo na pessoa de Jesus, o que Deus espera de nós é uma resposta de amor, que nós amemos esse coração, que nós tenhamos consciência dos espinhos nesse coração, que nós peçamos a Ele que Ele leve ao nosso coração também essa chama. Por isso que a gente fala, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mesmo com todo esse sofrimento, é um coração manso, um coração que não se altera, um coração que perdoa, um coração humilde. E é assim que Jesus deseja que seja o nosso coração. Fazendo assim, Jesus fala: vocês vão encontrar descanso. A humildade e a mansidão traz paz para a nossa vida. Quando não existe humildade e mansidão, o nosso coração fica inquieto, não tem paz. Que, portanto, o coração de Jesus, que nos convida a imitá-lo, nos dê essa graça de aprender dele a sermos também mansos e humildes de coração. Amém.